graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês aí em casa, nesta manhã abençoada de sábado. Eu sou o pastor Alexandre Rodrigues e este é um programa da comunidade cristã em Ceilândia, o programa De Volta à Palavra. Nós temos um compromisso com a edificação do corpo de Cristo, um compromisso com a revelação da Palavra de Deus. Nós queremos convidar vocês a pegarem vossas Bíblias e acompanharem conosco, porque nesta manhã nós vamos dar início a um tema de muita importância, que é a pessoa e a obra do Espírito Santo. Esse tema está subordinado ao tema geral, que é o propósito eterno de Deus e os seus inimigos. Nós sabemos, queridos, que há muita confusão em torno deste tema, pessoa e obra do Espírito de Deus. Sabemos que, por um lado, existem os grupos incrédulos com respeito à obra do Espírito Santo, aqueles que rejeitam completamente o agir do Espírito. Por outro lado, há o outro extremo que torna esta obra do Espírito de Deus algo completamente humano, caído e carnal. Ou seja, banalizam a obra do Espírito Santo. De modo que quando olhamos de maneira geral, vemos muita confusão, há muito fermento adicionado a essa doutrina do Espírito Santo, a essa obra do Espírito Santo. É preciso que nós tenhamos clareza para não sofrermos prejuízos, visto que o Espírito de Deus é o que aplica a salvação no homem. É o Espírito Santo quem traz a realidade das verdades bíblicas. Ora, se não for o Espírito Santo trabalhando em nós, tudo que o Pai é, tudo que o Filho realizou, jamais poderia ser aplicado em nossa experiência. Se um dia nós chegarmos a ser a imagem plena do Filho de Deus, e nós haveremos de chegar a este ponto, é o resultado da aplicação da obra do Espírito Santo. Satanás sabe que a pessoa e a obra do Espírito Santo é de muita importância. É por isso que ele tem procurado semear tanta discórdia e tanta confusão em torno desse tema. É por isso que muito fermento tem sido adicionado. E esta manhã queremos trazer uma palavra clara, uma palavra sóbria. Nós não estamos aqui para criticar a obra do Senhor, mas estamos aqui para trazer as palavras verdadeiras, que trarão o equilíbrio necessário para que quando o mundo olhar para a igreja e ver então o agir do Espírito Santo, possam constatar que de fato é o Espírito Santo que está agindo naquele lugar. Qual então é a razão do Pentecostes bíblico? Por que o Senhor derramaria, ou por que Deus derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja? Qual é a razão? Nós vamos ter que analisar o que a Bíblia diz com o que está sendo praticado. Para quando você olhar para a Escritura e olhar para a prática, você possa então fazer a devida relação e discernir se aquilo que você está vendo ou praticando está ou não de acordo com a palavra de Deus. Para tanto, te convido a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Abra comigo e leia o que está escrito no versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos, no momento em que Jesus, aqui em Atos capítulo 1, depois de sua morte e ressurreição, falou sobre o derramamento do Espírito Santo, que é o Pentecostes bíblico, ele deixou aqui explícito a razão para que ele enviaria o seu Espírito como poder sobre a igreja. Você pode verificar: recebereis poder e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria até os confins da terra. Nós sabemos que os apóstolos, os discípulos, eram tanto quanto nós hoje, covardes,
Porque o Espírito de Deus, antes de ser derramado, nós vemos que Pedro e os demais estavam dentro do cenáculo com as portas trancadas, com as janelas trancadas, com medo de saírem e serem pegos e presos e mortos, como foi o Senhor. Então Jesus fala para eles o seguinte: olha, para que vocês sejam as minhas testemunhas, para que vocês saiam em Jerusalém, saiam em Samaria, vá para a Judéia, para que vocês saiam até os confins da terra, falando, anunciando e testemunhando a meu respeito, vocês precisarão de poder. O Pentecostes bíblico é a capacitação de poder que Deus traz sobre o seu povo, a fim de que eles sejam testemunhas da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O contrário disso, que nós vemos hoje em dia, são pessoas que, em nome do Espírito Santo, estão rolando e babando de um lado para o outro. Eles rolam de um lado, caem no chão, soltam os cabelos, o rosto desfigura, que parece mais um demônio que uma pessoa cheia do Espírito Santo. E essas pessoas então rodam, giram e dançam como num centro espírita. E vocês sabem do que eu estou dizendo, que vocês têm visto e acompanhado isso em muitos lugares. E na maioria das vezes em que se vê o chamado movimento pentecostal, você pode acompanhar essas macaquices da carne, quando não satânicas, que são feitas em o nome do Espírito Santo. A Bíblia diz que o poder do alto é para capacitar, para constituir o homem uma testemunha de Jesus Cristo. Esse poder que é derramado hoje, que eu desconfio que não seja o poder de Deus, é para humilhar os homens a um nível inferior ao que o próprio homem caído possui. Por quê? Porque quando você vê as pessoas cheias do Espírito, você pergunta assim, mas o Espírito Santo é isso? Como um porco que está rolando na lama? O Espírito Santo deixa a atividade, a obra do Espírito Santo é fazendo com que as pessoas fiquem dançando em círculos, como se fossem pessoas possessas por espíritos malignos? A Bíblia não diz isso. E eu sei que essa palavra choca um pouco os dogmas e os costumes, mas eu quero te convidar a verificar mais um texto da Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 24, para que você verifique que a Bíblia tem consistência no seu ensino, e que esse ensino não é meu, mas é o ensino das Escrituras Sagradas. Lucas capítulo 24, versículo 37, 47, 48, 49, que diz assim, olha: e em meu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, quando novamente Jesus fala sobre o Espírito Santo a ser derramado no dia de Pentecostes, ele diz que em seu nome se pregaria arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Quando Jesus Cristo dá a incumbência a alguém para sair e anunciar arrependimento de pecados no nome de Jesus, obra apostólica, obra missionária, ele diz, isto é uma obra de testemunhas de Jesus. O que Deus quer da sua igreja não é que ela fique com crendices, não é que ela fique com macaquices. Ora, porque os ajuntamentos são comuns, onde as pessoas estão lá para ficarem assanhando seus cabelos. Eu me lembro de uma ocasião em que uma pessoa tinha um cabelo longo, estava amarrado, feito um nó, e aí de repente, quando começou a cantar os corinhos de fogo, a pessoa tirou lá o que amarrava o cabelo, soltou e começou a girar, assim girou a noite inteira, e quando acabou, o nome de Jesus não foi pregado,
não foi exaltado, ninguém se converteu e a pessoa que estava cheia daquele espírito continua com a sua vida do mesmo modo como entrou, se não pior. A Bíblia diz: quando as pessoas devem sair para pregar o nome de Jesus, elas estão na qualidade de testemunhas de Jesus e, para tanto, precisam do poder do Espírito Santo de Deus. Esse poder pentecostal não é para te jogar no chão, não é para te fazer babar. Esse poder pentecostal não é para te trazer um semblante sombrio, triste e amargurado. Esse poder pentecostal não é para fazer-nos dançar como índio. Esse poder pentecostal não é para criar sessões espíritas. Não! O poder pentecostal é para capacitar-nos, para proclamarmos a palavra de Deus com poder. E que poder é esse? Vamos continuar na nossa investigação da Escritura. Marcos, capítulo 16. Abra a sua Bíblia. Capítulo 16, versículos 14 em diante. Quero que você preste atenção para que os irmãos façam a distinção. Por que o Pentecostes? E como usar esse Pentecostes? Porque em mensagens posteriores, nós vamos tratar do exercício dos dons espirituais dentro da igreja. Então, uma coisa é para que serve o Pentecostes bíblico. É para gerar testemunhas para que vá ao mundo pregar o evangelho. É isso que está dizendo aqui. Quando nós formos tratar do exercício dos dons espirituais, os irmãos vão ver que é um outro aspecto da obra do Espírito Santo. Pelo fato de as pessoas confundirem o Pentecoste com o exercício dos dons, então eles fazem dos cultos sessões de descer espírito. E aí complica porque a Bíblia não ensina isso. Eu quero que você verifique comigo a razão deste poder pentecostal. Marcos 16, 14 em diante. Finalmente apareceu Jesus aos 12, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, preste atenção, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Atenção, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Analise que a Bíblia diz que Jesus falou, ide por todo o mundo. É uma ação missionária, uma ação apostólica. É uma atitude de testemunha. É preciso sair para pregar o evangelho às criaturas do mundo inteiro. Todas as criaturas. Agora, no momento em que essas pessoas saem, elas não podem sair desprovidas de um poder pentecostal. Ora, a obra do Espírito Santo no Pentecostes é agir com poder enquanto estas pessoas pregam o Cristo crucificado, ressurreto e glorificado. Enquanto eles saem a pregar, os sinais acompanham eles. Não é que os crentes devem acompanhar os sinais. Porque hoje em dia tem essa questão aí, que vem um fulano de tal, um homem cheio do Espírito Santo, e ele vai fazer nascer dente de ouro, vai fazer emagrecer. Vamos deixar de meninice, de criancice, de infantilidade, porque acreditar nessas coisas tem que ser muito infantil. Para com isso. E pode observar que onde tiver essas coisas, no final vão querer arrecadar o teu dinheiro. Pode analisar, né? No final não acontece coisa nenhuma e eles querem levar o dinheiro. Uma coisa eles fazem bem, eles gritam muito para impressionar você. Porque hoje em dia no Brasil, a igreja do Senhor anda tão infantil, com falta de uma instrução bíblica, que a pessoa chegar no púlpito, ele dá um grito, todo mundo começa a chorar.
Se a pessoa der um berro, o povo, olha que homem poderoso, mas na verdade, se ele abrir a Bíblia e começar a ler a Bíblia, o pessoal dorme. Por quê? Porque eles gostam de agitação. O negócio é o poder latente da alma. O negócio são as emoções. Pregar contando histórias com eloquência e fala e remexe, o povo começa naquela euforia, Jesus não fazia isso. Jesus falava bem-aventurados, os pobres, os humildes. Ele pregava, vós sois o sal, e aquela palavra era vida nos corações, porque o que importa não é a tua emoção que sente no momento, o que importa é o que vai produzir no coração, é a mudança do caráter, é a mudança da alma, é a conformação que a palavra produz à imagem de Deus. O que importa é que tipo de pessoa você será depois da palavra ministrada. Muitas pessoas se emocionam, choram, gritam, depois continuam a mesma pessoa. Então essa obra não pode ser do Espírito, porque tudo que o Espírito eterno produz é de caráter eterno. Amém? Portanto, veja, quando Jesus fala, ide por todo mundo e pregai, ele diz, os sinais, os milagres, os prodígios são a constatação da palavra. A palavra terá sua veracidade confirmada por meio de sinais que se seguem. Leia ainda no capítulo 16 de Marcos, versículo 19 e 20, e veja que é o que a Bíblia diz. Olha, de fato o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os apóstolos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando por meio de sinais a palavra, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Analise que o poder pentecostal é o Espírito derramado para, em conexão à palavra pregada, para que, em harmonia com a palavra pregada, possa conferir por meio de sinais e prodígios que o Espírito Santo realiza. É como que alguém vai a uma nação pagã falar de Jesus, e lá eles não creem em Jesus, eles creem em ídolos. E agora, para que as pessoas vejam que Jesus é o verdadeiro Deus, então o poder pentecostal age. E o morto ressuscita, o paralítico anda, o cego vê, o mudo fala, o surdo ouve. Aí esses milagres maravilhosos realmente trazem a confirmação de que a palavra é verdadeira. Hoje em dia, as pessoas que querem ter posse desse poder pentecostal, sem compreenderem a palavra de Deus, fazem sessões de cura. São os cultos de libertação e cura. Aí você vai ao culto para ver. Lá o paralítico não anda, o cego não vê, o mudo continua sem falar, o surdo continua sem ouvir. Agora, que tipo de cura acontece lá? Para despistar, para enganar as pessoas? Não, o caroço sumiu, a dor sumiu, somente coisas que não podem ser conferidas. Amados, será que o Espírito Santo enfraqueceu? Ora, não é que ele não possa curar o caroço, pode sim, ele cura, mas parece que se tornou uma febre, porque o Espírito Santo de antigamente levantava um paralítico de nascença, hoje em dia ele não faz mais. Por que ele só cura enxaqueca? Só cura dor de cabeça, dor no ombro, por quê? Será que ele enfraqueceu ou ele não faz mais a mesma obra? O poder pentecostal, amados, são sinais e maravilhas para o cumprimento da vontade eterna de Deus. Não visam os milagres em si. Observa que as pessoas hoje falam assim, olha, porque você vai ser curado. Olha, os milagres de Jesus não visam a cura em si, mas visam a glorificação do nome de Deus, do nome de Jesus. É isso que nós podemos verificar na Bíblia. Vamos ver o exemplo prático dos apóstolos. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes,
Vocês lembram desse caso? Pois é, o que aconteceu? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Mas analise e verifique o que diz o texto. Abra sua Bíblia em Atos 2 para você poder verificar. Olha o que diz aqui. Capítulo 2, versículo 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, a multidão não estava ouvindo a euforia da carne, a algazarra das emoções, não. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, embora fossem 120 pessoas falando em diversas línguas, mas o Espírito Santo agiu no ouvido dos ouvintes e eles ouviam apenas uma voz. Aqui não diz aquelas vozes, diz aquela singular voz. Era a voz do Espírito alcançando o ouvido dos que não tinham o conhecimento de Deus. Diz aqui ainda, queridos, analise o versículo 11, que essa voz anunciava as grandezas de Deus. Não era grunhidos, não era berros, não era feições descaídas, não, eram a voz de Deus no ouvido falando a respeito de Jesus. Alguém pode argumentar, mas aqui diz que eles estavam embriagados. Eu quero que você confira na Bíblia que ela não diz isso. A Bíblia aqui está afirmando no versículo 13, outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Estes que zombavam aqui não eram os crentes, e não é a Bíblia que está afirmando. Eles zombavam como crítica, como escarnecimento, escárnio. Então você pode verificar que não há razão da pessoa ficar cambaleando como um bêbado para dizer que está em cumprimento à Bíblia Sagrada. É o exemplo de Pedro, quando sobe ao templo a fim de orar. Pedro e João, capítulo 3 de Atos. Eles sobem e ali há um paralítico, há um coxo de nascença junto à porta formosa do templo. E esse paralítico, ele quer esmola. O que Pedro faz? Ele grita, ele pula, ele se sacode todo, ele começa a dançar igual o índio para dizer que está cheio do Espírito Santo, ele decai o semblante, ele fica com grunhidos estranhos. Não. Pedro falou, olha, nós não temos prata e nem temos ouro, nós temos o poder pentecostal, em nome de Jesus levanta-te e anda. E o coxo de nascença passou a andar. Pronto. Ali é a ação do poder. E isso visava a glorificação do nome de Jesus. Logo, a multidão afluiu e queriam glorificar a Pedro e a João. Mas o que eles falaram? Leia comigo para você testificar. Capítulo 3, versículo 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Está vendo? Ele diz, não foi o nosso próprio poder e nem a nossa própria piedade. Versículo 16, pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem. Analisa que toda glória e honra são ao nome de Jesus. E o milagre aconteceu, verdadeiro, para que as pessoas conhecessem a Jesus Cristo. Aqui está correto, de acordo com o propósito do Pentecoste. O mesmo acontece em Atos capítulo 14, quando o apóstolo Paulo, ele está pregando, ele cura um paralítico de nascença na cidade de Listra. O que acontece? As pessoas logo afluíram e os sacerdotes pagãos queriam sacrificar animais a Paulo e a Barnabé, achando que eles eram deuses. E o apóstolo Paulo, amados, falou uma palavra que hoje os grandes homens precisam repetir. Está aqui no 14:14 de Atos. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho,
para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Queridos, essa palavra de instrução é apenas a introdução de muita coisa que nós vamos falar sobre o Espírito Santo ao longo das próximas mensagens. Não deixe de acompanhar. Jesus Cristo é o nosso Senhor.